Filipenses 2, nós iremos ler do verso 19 ao verso de número 30, mas antes de realizarmos a leitura, eu gostaria de contar uma breve história. Na realidade, relatar um pouco de uma história que acredito que todos nós assistimos. Certamente, todos nós que estamos aqui já ouvimos falar em um filme de desenho, um filme de heróis chamado Vingadores. Acredito que você já assistiu esse filme, um filme que tem ali super-heróis, tem o Hulk, o Tony Stark, Homem de Ferro. E esse desenho fictício, ele conta a história de vários heróis. Cada um tem o seu poder específico, mas eles também têm muitas diferenças entre si. Contudo, mesmo com suas diferenças, eles se unem. Eles se unem em prol de um único propósito. Eles se unem contra um ataque iminente sobre a humanidade. Aqueles heróis se unem em prol de um ataque iminente contra a humanidade. Aqueles heróis, eles tinham falhas, problemas. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele era um homem arrogante, cheio de si, egoísta, egocêntrico e vaidoso. O Hulk, ele tinha problemas com autocontrole. O Hulk, ele não conseguia se controlar. O Capitão América, ele ficou congelado por anos. E ele não conseguia se adaptar àquele mundo que ele estava. Todos esses homens tinham suas dificuldades. Contudo, eles se uniram em prol de uma causa maior, que era salvar a humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É a respeito da graça de cooperar no Evangelho. É sobre esse tema que nós vamos tratar nessa noite. A graça de cooperar no Evangelho. Leia comigo o texto em Filipenses 2, do verso 19 ao verso de número 30, que diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenho eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro lado, vosso mensageiro, o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Com sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, ó Senhor. Precisamos que o Teu Espírito Santo, Pai, trate em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos faça cristãos melhores. Ó Senhor, me usa como instrumento Teu nessa noite, para a glória do Teu nome tão somente, Senhor. E que a Tua palavra possa florescer em todos os corações que estão aqui ouvindo. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Thomas Brooks, um puritano do século XVII, ele observou sabiamente
esse texto que nós lemos, essa perícope que nós lemos, e ele disse o seguinte: o exemplo é a retórica mais poderosa. O exemplo é a retórica mais poderosa. O texto que lemos apresenta 3 homens, cujas vidas desses homens são padrões excepcionais para uma vida piedosa. Paulo, Timóteo e Epafrodito estavam juntos em Roma na mesma época. Paulo era prisioneiro no próprio quarto que alugou. Embora acorrentado a um soldado, estava livre para levar o evangelho, pois muitos daqueles guardas estavam se convertendo. Timóteo, o filho da fé do apóstolo Paulo, esteve com ele por algum tempo e estava ali cooperando com a obra de Deus. Paulo tinha planos para enviá-lo para pastorear a igreja de Filipos. Epafrodito, ele foi enviado de Filipos, ele que era de lá, foi enviado de Filipos para ajudar o apóstolo Paulo. Foi enviado de Filipos para levar uma ajuda financeira e prestar auxílio ao apóstolo Paulo. Esses homens, eles também estavam ligados, além de geograficamente estarem próximos, esses homens, eles também estavam ligados espiritualmente e ministerialmente. Esses homens, eles tinham uma causa comum que os unia. E essa causa era o evangelho. Cada um deles são exemplos de homens piedosos e dedicados ao Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles não estavam envolvidos com os próprios interesses, mas eles estavam juntos pela causa do evangelho. Pela causa do evangelho, eles tinham colocado sua vida em risco. Paulo estava preso, esperando uma sentença, que poderia ser uma sentença de morte. Epafrodito adoeceu, e só pelo fato deles estarem junto com Paulo, eles também correriam risco de ser preso. Tanto ele, tanto o jovem pastor Timóteo. Cada um deles tinha colocado sua vida em risco, sua saúde, sua liberdade, suas vidas em risco, por amor ao evangelho. A graça de cooperar no evangelho. É sobre esse tema que nós vamos tratar. A graça de cooperar no evangelho. Nós vimos que Paulo escreve para essa igreja de Filipos, mesmo nessa situação. E até agora Paulo está encorajando essa igreja. Até esse momento Paulo está encorajando essa igreja. E ele agora traz um exemplo prático disso. Não somente dele, mas também de Timóteo e Epafrodito. E nós vamos tratar agora do primeiro ponto dessa mensagem. A graça de ser cooperador no evangelho nos leva a servir com um só entendimento. Essa graça nos leva a servir com um só entendimento. Observe comigo o verso 19 ao verso de número 24. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo, ele inicia aqui expressando o seu desejo de enviar Timóteo para pastorear a igreja de Filipos. Como vimos no início desse texto, dessa epístola, nós vemos que na saudação, Paulo já cita Timóteo. E ele não cita Timóteo como um coautor dessa epístola, mas ele cita Timóteo justamente trazendo essa ideia de que ele quer enviar Timóteo e que Timóteo é um pastor da sua confiança e que irá pastorear bem aquela igreja. É essa a ideia que Paulo está trazendo. E agora ele traz isso de maneira mais explícita no verso 19. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo estava preocupado com aquela igreja. Paulo estava preso. Mas Paulo não estava preocupado com sua prisão. Ele estava preocupado com aquela igreja. Ele queria ter notícias daquela igreja.
Ele queria saber se aquela igreja estava crescendo de maneira saudável. Ele se preocupava com aquela igreja. E ele zela por isso em mandar um pastor piedoso para aquela igreja. O verso 20 diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo agora começa a descrever as qualidades de Timóteo. Paulo agora começa a descrever as qualidades daquele pastor, o qual iria enviar para cuidar daquela igreja. Paulo não envia qualquer pastor, qualquer pessoa. Mas Paulo tem zelo com isso. E agora ele vai dizer as qualidades daquele pastor, o qual ele iria enviar para cuidar daquela igreja. Para a expansão do evangelho naquela região, uma região tão importante como era a região de Filipos. E o apóstolo ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento. A ideia aqui de sentimento, além de afeições emocionais, Paulo está dizendo aqui que Timóteo ele tem um bom entendimento, um entendimento do evangelho que está alinhado com o do apóstolo. A visão que Timóteo tinha da palavra de Deus estava alinhada com a visão que o próprio apóstolo Paulo tinha. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou enviando uma pessoa comprometida com o evangelho. Comprometida com a expansão do reino de Deus. Uma pessoa que é fiel à palavra de Deus. É essa qualidade que o apóstolo expressa para aquele pastor que ele está enviando. É essa qualidade que ele expressa. E no verso 21, ele vai dizer: pois todos eles buscam o que é seu, não o que é de Cristo. Paulo aqui, ele está dizendo, perceba, ele encerra o verso 20, dizendo que Timóteo tem o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo entendimento que ele, de cuidar dos vossos interesses. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Timóteo era uma pessoa que prezava a servir ao outro. E como já vimos nessa epístola, o apóstolo exorta aquela igreja a serem servos uns dos outros. Ele diz: nada façais por vanglória ou partidarismo. Lutai juntos pela fé. O apóstolo Paulo vem trazendo essa ideia. E agora ele expressa, mais do que sua prática, a prática também de Timóteo nisso. Ele não apenas pregava, ele vivia o que pregava. Ele vivia o que ele pregava. E além disso, ele agora estava enviando um pastor para aquela igreja, que também vivia o que pregava. O verso 21 diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Ou seja, Timóteo ele cuidava dos interesses da igreja, mas muitos ditos líderes cuidavam dos seus próprios interesses e não do que era de Cristo. Cuidavam da sua própria vontade e não do que era de Cristo. O apóstolo Paulo, se olharmos para o ministério dele, Paulo foi um homem de poucos amigos. Paulo foi caluniado, perseguido pelos de dentro e de fora da igreja. Em Roma mesmo, enquanto ele estava preso, muitos estavam pregando o evangelho não por amor a Cristo, mas por inveja do apóstolo e querendo competir com o apóstolo. E ele diz a essa igreja: o que importa isso? O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Paulo era um homem de poucos amigos. Paulo foi caluniado, perseguido pelos de dentro e de fora da igreja. Nos momentos finais da vida do apóstolo, ele se encontrava sozinho, pois todos que estavam à sua volta fugiram por interesses pessoais, o abandonaram. Mas Paulo aqui ele traz uma ideia, e não é à toa que no momento da sua morte, da sua condenação, ele vai escrever a esse jovem pastor Timóteo. Ele escreve a esse jovem pastor porque esse jovem pastor tinha o mesmo entendimento das Escrituras que ele. E Paulo ele traz essa ideia de servir, de estarmos no reino de Deus envolvidos não pelos nossos próprios interesses, mas estarmos envolvidos no reino de Deus para servir a Deus e uns aos outros. É essa a visão que Paulo traz. É essa a visão que Paulo viveu. É essa a visão que Timóteo viveu. É isso que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a visão do Evangelho.
E eles tinham um só entendimento. Eles buscavam não ser servidos, mas servir ao reino de Cristo. Verso 22, ele diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo tinha intimidade com Timóteo. Paulo aqui atesta o caráter de Timóteo. Paulo diz: esse jovem pastor é um homem de Deus, é um homem bíblico, porque eu tenho ele como meu próprio filho. Paulo, um homem que era perseguido, um homem que era caluniado por pessoas de fora e de dentro da igreja. Paulo, um homem que tinha poucos amigos, ele tinha o jovem Timóteo como filho, porque ele via que aquele jovem pastor estava totalmente dedicado à obra de Deus. Ele via que aquele jovem pastor tinha o mesmo entendimento que ele. Se olharmos para a igreja de Coríntio, desprezava o apostolado de Paulo, enquanto honrava falsos apóstolos. Se nós olharmos em nossa volta, nós vemos isso em nossa sociedade. A começar que não existe mais apóstolo. E aquela igreja estava honrando e cuidando de homens que não estavam nem um pouco interessados com o crescimento daquela igreja. E Paulo ele tem que escrever uma epístola. Já pensou? Quem era Paulo? Um fariseu, com cidadania romana, um homem intelectual, um homem bem visto na sociedade, um homem respeitado. Aí aquele homem é chamado por Deus, e agora é chamado por Deus, sofrendo perseguições, calúnias, em favor do evangelho. Não bastava só as pessoas de fora. Não bastava só as prisões e os açoites. Igrejas que foram beneficiadas, igrejas que inclusive foram plantadas pelo trabalho missionário dele, o caluniavam. Já pensou? E ele escreve, provando o seu apostolado, não por vanglória, mas por zelo daquela igreja, para que aquela igreja não se desvie do verdadeiro evangelho. Ele escreve para aquela igreja, ele escreve para Coríntios, justamente com essa visão. Vocês não podem se desviar da verdadeira palavra. Eu sou um apóstolo de Cristo. Porque Paulo tinha entendimento, que somos chamados para servir ao reino, e não para sermos servidos. E esse mesmo entendimento o jovem Timóteo tinha. Esse mesmo entendimento Timóteo tinha. E ele vai continuar dizendo, verso 23, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. É interessante agora, porque Paulo, ele está preso, mas Paulo não esperava ser liberto para ir visitar seus familiares. Paulo não esperava ser liberto para tirar férias. Paulo não esperava ser liberto para fazer uma coisa para si. Mas o anseio do apóstolo era ser liberto para estar cooperando com o avanço do reino de Deus. Paulo ele poderia dizer aqui, orem por mim, porque quando eu for liberto eu quero visitar os meus familiares. Orem por mim, porque quando eu for liberto, eu quero ter uns dias de férias. Mas ele não diz isso. Perceba qual é o entendimento do apóstolo. Paulo aqui ele vai dizer, este com efeito quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente irei. Paulo, além do entendimento correto, agora trazendo o segundo ponto. Paulo e esses homens, tanto Timóteo como Epafrodito, eles também estavam dependentes da soberania de Deus. Paulo diz no verso 24, estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo ele se encontrava numa situação difícil. Ele se encontrava preso. Mas ele ansiava, como eu já disse anteriormente, a sair daquela prisão e pregar o evangelho.
e ia avançar com o reino de Deus. Mas ele faz isso em dependência ao próprio Deus. Paulo ele diz no verso 24, estou persuadido no Senhor. O que é que Paulo quer dizer com isso? Estou persuadido no Senhor. Paulo está dizendo aqui, se Deus quiser, brevemente estarei convosco. Paulo ele confiava em Deus. Ele confiava na soberania de Deus. Ele confiava que Deus estava guiando seus passos. A vontade dele era estar com aqueles irmãos. Como ele já expressou nessa epístola, ele amava muito aqueles irmãos, ele tinha saudade daqueles irmãos. Mas ele dependia de Deus. Ele não colocava a carroça na frente dos bois. Ele estava sob a dependência de Deus. Ele disse, se Deus quiser, brevemente estarei convosco. Brevemente irei estar convosco. É bem parecido com o que Tiago diz. No capítulo 4, no verso 13 ao 17, ele diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos tudo isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Paulo traz o mesmo entendimento que Tiago traz em sua epístola, em sua carta. Paulo, ele diz, se Deus quiser, eu irei. Porque Paulo sabia que sua vida é como uma neblina. Paulo já tinha um entendimento de que deveria servir ao Evangelho, e Paulo não só isso, mas Paulo cria na soberania de Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando da sua vida. E assim como nós temos um prazo, uma data de fabricação, que todos nós nascemos e temos um dia determinado por Deus para nascermos, nós também temos um prazo de validade. E Paulo sabia disso. Paulo sabia do que Jesus ensinou. Que nós não podemos acrescentar um côvado sequer em nossas vidas. Por que se preocupar com essas coisas? É isso que o apóstolo está dizendo. Se as vossas vidas são como uma neblina que passa, quão frágeis somos. Paulo entendia isso. E por isso, que mesmo ele querendo fazer uma coisa boa, uma coisa louvável diante de Deus, que era voltar àquela igreja e ajudar aqueles irmãos, ele disse, se Deus quiser. Ele não age com presunção, com arrogância, como se ele fosse o dono do mundo. Não. Ele crê de fato na soberania de Deus. Ele vive de fato na dependência de Deus. E isso, irmãos, não é um tiro no escuro. Viver debaixo da soberania de Deus, viver debaixo da providência de Deus, é um privilégio. Por isso que Paulo se alegrava. Como já disse em outros sermões, John MacArthur, tratando dessa epístola, ele vai dizer que esse privilégio de se sacrificar por amor ao Evangelho, essa alegria, é uma alegria que poucos cristãos da nossa geração irão sentir. Essa alegria de se sacrificar pelo Evangelho é uma alegria que poucos de nós iremos desfrutar. Porque queremos ser o dono da nossa vida. Porque queremos viver em prol do nosso próprio individualismo, pensando em nós mesmos. Paulo ele não pensava assim. Ele servia aos outros, porque ele entendia que ele era um servo de Cristo. E até nos seus planos, ele colocava Deus na frente. Ele dizia, se Deus quiser, eu estarei convosco. Se Deus quiser. Porque ele cria na soberania de Deus. Ele sabia que Deus estava guiando seus passos. Ora, em Atos, nós vemos o registro da própria plantação da igreja
de Filipos. Atos 16. Paulo queria ir para a Ásia. O plano do apóstolo era pregar o evangelho na Ásia. E de repente, um varão macedônico na frente de Paulo. E ele diz, vai e passa a Macedônia. E Paulo, ao invés de descer para a Ásia, agora Paulo sobe em direção à Europa. E planta a igreja de Filipos. Ele sabia que a vida dele estava na dependência de Deus. E por isso que ele diz, o meu desejo é estar com vós. Mas se Deus quiser, estarei. Porque a minha vida está na dependência de Deus. Paulo e Timóteo tinham o mesmo entendimento. E Paulo, ele dependia da soberania de Deus. Assim como Timóteo e Epafrodito, nós vamos ver mais à frente também. Eles dependiam da soberania de Deus. Ele sabia que Deus iria enviar ele para onde Deus quisesse. Ele sabia disso. E é por isso que ele diz nessa epístola, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia que o propósito da sua vida estava em anunciar a Cristo. Ele sabia disso. E ele sabia que ele iria viver até o dia que Deus quisesse. Porque não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Não podemos fazer isso. As nossas vidas estão na mão de Deus. Quer você queira ou não. Quer você desfrute disso ou não. As nossas vidas estão na mão de Deus. É Ele que é o dono da vida. E nós devemos desfrutar disso. Assim como o apóstolo Paulo. Diante dos nossos planos. Devemos sempre dizer, se Deus quiser. Devemos buscar sempre o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar em nossas vidas. O último ponto, irmãos, que eu gostaria de tratar com vocês. Vejam comigo do verso 25 ao verso de número 30. Que diz assim, julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos, vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo agora ele traz o exemplo de outro homem. Além de querer enviar o jovem pastor Timóteo, Paulo está mandando voltar para casa o irmão Epafrodito. Epafrodito também era um homem com a vida centrada no Evangelho, centrada no avanço do reino. E é esse o terceiro ponto dessa mensagem. Quando nós cooperamos, pela graça de Deus, nós cooperamos com a proclamação do Evangelho, isso nos leva a cuidar uns dos outros. Além de termos um entendimento que somos servos, além de confiarmos na soberania de Deus, somos levados a cuidar uns dos outros. O apóstolo Paulo mostra sua preocupação e seu cuidado com essa igreja. Ele demonstra também que Timóteo era um jovem com um caráter semelhante ao dele, com um entendimento semelhante ao dele. E agora ele relata sobre o irmão Epafrodito, que também tinha o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, e que também confiava na soberania de Deus. Epafrodito também era um homem com a vida centrada no avanço do Evangelho. Um homem que enfrentou muitos desafios juntamente com Paulo. Esse homem era nativo de Filipos e foi enviado para cuidar de Paulo. Aquela igreja, quando ela soube que o apóstolo estava preso, ela não virou as costas para ele. Ela enviou uma pessoa de confiança para auxiliar Paulo em sua prisão e lhe enviou recursos para o seu cuidado. Se olharmos um pouco mais à frente, no capítulo 4 dessa epístola, verso de número 18, vai dizer justamente isso. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aquela igreja, ela também era comprometida com o avanço do Evangelho.
Ela não virou as costas quando soube que Paulo estava preso. Ela envia Epafrodito. Epafrodito está levando uma ajuda financeira para cuidar da vida do apóstolo e está ali como um auxílio para o que Paulo precisasse dele. Aquele homem, quando ele está com Paulo, ele passa por algo. Ele enfrenta uma enfermidade. Perceba, ele deixa a sua cidade, deixa as pessoas que ele ama, deixa a sua igreja para estar com o apóstolo Paulo. Aquele homem corria um risco iminente de uma prisão, de uma perseguição, de um açoite. Ele corria esse risco. Mas, além disso, ele contraiu uma doença. Ele contraiu uma doença. Vejam comigo o verso de número 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Esse homem, quando ele enfrentou essa enfermidade, mesmo diante dessa situação, ele não pensou em si mesmo. Ele pensou na sua igreja. Aqui revela que Epafrodito tinha o mesmo entendimento que Paulo e Timóteo, de que o seu viver era Cristo. Ele ficou doente, ele quase morreu, mas ele fica angustiado, ele fica aflito, não visando o seu próprio interesse, não visando a sua recuperação física, mas ele fica preocupado com a angústia, a tristeza que aquela igreja poderia passar se ele viesse a morrer. Ele estava preocupado totalmente com aquela igreja. Epafrodito, ele pensava justamente nisso: se eu morrer, os irmãos irão ficar desfalecidos, desanimados, entristecidos. Ele pensava nisso. Ele não pensava em si mesmo. Ele tinha o mesmo entendimento que Paulo e Timóteo. Ele não visava os seus próprios interesses, mas ele visava a expansão do reino de Deus. Ele era um cooperador na obra de Deus. Era isso que ele visava. E é por isso que Paulo vai fazer boas recomendações dele. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. O verso 27 diz: com efeito, adoeceu mortalmente. Aquele homem correu o risco de perder a sua vida com a doença. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Na epístola da alegria, Paulo fala de tristeza. E às vezes que ele fala de tristeza, não era pensando em si, mas pensando nos próximos. Paulo está triste, porque está limitado a uma prisão domiciliar e não poderia sair para pregar o evangelho. Não era pensando em si. Paulo está triste, porque Epafrodito estava quase morrendo. As suas tristezas não era pensando em si mesmo, mas era pensando no próximo. Era pensando no avanço do reino de Deus. Foi por isso que Paulo ficou triste, porque aquele irmão, ele teve uma doença que quase morreu. E ele continua dizendo: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo está dizendo: eu sei que vocês se preocuparam com a saúde dele. Eu sei que vocês se preocupam com ele. E eu estou enviando ele para vocês. Porque eu sei que ele é um irmão que serve à igreja. Eu estou enviando ele de volta. Eu estou enviando ele de volta porque eu vou me alegrar com isso. E eu sei que vós irão se alegrar com a presença dele. Paulo precisava de ajuda. Mas quando ele vê a aflição daquela igreja, a preocupação daquela igreja, tendo a notícia que aquele irmão estava doente, ele diz: eu vou mandar ele de volta. Ele não pensa em si mesmo. Aquela igreja também não estava pensando em si mesmo, mas no avanço do evangelho. Só pelo fato de enviar Epafrodito, só pelo fato de enviar ofertas para Paulo, isso já era um sinal disso. Que aquela igreja era uma igreja que cooperava no evangelho. Uma igreja que focava no avanço do reino. E Paulo agora está enviando Epafrodito de volta, para que a sua tristeza diminua com a alegria daqueles irmãos. Paulo estava ali, se alegrando com os que se alegram.
Paulo se entristeceu com os que se entristeceram, mas agora estava se alegrando com os que se alegram. Irmãos, se o apóstolo Paulo ele fosse individualista, uma pessoa individualista não se alegra com as alegrias do próximo. Uma pessoa individualista, ela não se entristece com a tristeza do próximo, com a tristeza dos irmãos, com a alegria dos irmãos. Muito pelo contrário, ela só pensa em si mesma. Ela está com um coração duro, um coração distante do Senhor. E Paulo está ao oposto disso. Paulo era um homem sensível ao Espírito Santo, ao avanço do reino, ao cuidado das igrejas que ele havia plantado. É justamente assim que Paulo pensa. É justamente essa visão que Paulo tem. E Paulo envia Epafrodito, preocupado com aquela igreja. Olhemos agora para o verso de número 29 e o verso de número 30, que diz: recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este. Paulo agora elogia aquele irmão. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, ele quase perdeu a vida por servir a Deus, servir ao avanço do reino e servir a sua igreja. Epafrodito, ele quase perdeu a vida pelo serviço do evangelho, para servir a sua igreja. Paulo traz algo muito interessante aqui. Ele pede àquela igreja que ela honre e cuide de Epafrodito. O interessante é que Paulo ele foi muitas vezes desprezado por igrejas, como citei anteriormente. Um exemplo, a própria igreja de Coríntio. Mas Paulo aqui, ele vê o oposto disso. Ele diz, vocês precisam honrar esse irmão, porque ele perdeu quase a própria vida para o avanço do evangelho, para suprir a vossa carência, para o socorro para comigo. Paulo diz que aquela igreja deveria honrar aquele homem, porque aquele homem estava disposto a dar a vida pelo evangelho. Aquele homem estava disposto a dar a sua vida em obediência e suprindo as necessidades da sua igreja. E ele só era capacitado a isso pela graça de Cristo, por entender o que é o reino de Cristo. É por isso que ele fazia isso. Assim como o próprio apóstolo Paulo. Assim como Timóteo. A retórica desses homens não era apenas as suas palavras, mas eram suas atitudes. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. A graça de sermos cooperadores no evangelho nos leva a ter entendimento que somos servos e que devemos priorizar o reino de Deus acima de nossas individualidades. Não somos chamados ao individualismo, mas somos chamados a pensar no reino de Cristo. Não podemos ser individualistas. Observe o que Paulo diz no verso 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Não podemos buscar o que é próprio nosso, mas devemos buscar o que é de Cristo. Que o nosso entendimento como Igreja Presbiteriana de Alagoa Nova seja Cristo em primeiro lugar. Que venhamos a ser servos do seu reino. Paulo estava preso, mas o seu desejo era ser liberto para servir a Cristo e a igreja. Embora ele estivesse fazendo isso preso, mesmo ele fazendo isso preso, com os guardas, não bastava para ele. Ele queria pregar, ele queria cooperar, encorajar aquelas igrejas. Timóteo, da mesma forma, um jovem. Timóteo poderia estar gastando sua vida nos prazeres da juventude. Timóteo poderia estar vivendo os seus individualismos e os seus desejos como jovem. Mas ele estava ali servindo a Cristo e cooperando com o avanço do reino. Epafrodito estava doente. Mas mesmo enfermo, o seu desejo e pensamento não era em si mesmo,
mas na sua igreja, mas no reino. Ele estava angustiado. Ele estava angustiado porque se ele morresse, alguma coisa acontecesse com ele, poderia desanimar aquela igreja. Seu pensamento não era em si, mas era no avanço do reino de Deus. Aqueles homens não eram individualistas, mas pensavam no crescimento do reino de Deus. Sabe por que hoje, na época que vivemos, vemos pessoas mais interessadas no seu individualismo, em si mesmo? Porque isso muitas vezes começa dos púlpitos, onde pastores querem ser celebridades, onde pastores querem ser bajulados, onde irmãos querem ir para a igreja para receber e não para prestar culto a Deus. Essa é a realidade. É isso que nós vemos aí fora. Muitas vezes pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus. Estamos agora, irmãos, no final de anos. E muitos de nós temos metas, planejamentos para o próximo ano. Eu falei até sobre isso na escola bíblica. Muitas vezes temos projetos para o próximo ano e se refletimos, a maioria deles, os primeiros de nossa lista, e muitas das vezes toda a nossa lista para o ano que vem, reflete sobre nossa vida, porque são desejos individualistas. São para o nosso benefício próprio e não para o avanço do reino. Irmãos, somos desafiados por essa palavra a renunciar ao nosso eu, ao nosso individualismo e sermos comprometidos com o avanço do reino de Deus. Com o avanço do reino de Deus nessa cidade. Somos desafiados a isso. Muitas pessoas pensam, ano que vem eu vou viajar. Ano que vem eu vou viajar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar uma casa nova, vou comprar um carro novo. Ano que vem eu vou desestressar mais, vou pegar uma jornada de trabalho menor e vou ter mais tempo de descanso. Vou priorizar uma rotina mais tranquila. E muitas das vezes deixamos o reino de Deus em último lugar, de qualquer jeito, não como primícia em nossas vidas. Paulo estava preso, mas ele não ansiava em sair da prisão para ir ver a família, para ir descansar. Timóteo estava com Paulo, estava cooperando com o evangelho, mesmo sendo um jovem. Eles não estavam gastando a sua juventude em coisas passageiras desse mundo. Epafrodito, ele estava se recuperando de uma enfermidade. Ele não estava pensando em ir para a praia tomar uma água de coco ali, quando se melhorasse. Ele estava ansiando para voltar para a sua igreja. Viajar, ter projetos, planos, isso não é pecado. Isso não é errado. Contudo, isso não pode ser a prioridade das nossas vidas. Isso deve ser consequência em nossas vidas. Ter planos, projetos financeiros, de qualidade de vida, isso não é pecado de forma alguma. Mas isso não é a nossa prioridade. Nós não vivemos em prol disso. Não vivemos. Vivemos em prol do reino que fazemos parte, que é o reino de Cristo. Vivemos em prol disso, irmãos. Esse deve ser o nosso entendimento. As nossas primícias devem ser para o Senhor. Por que não, na sua lista, para o próximo ano, não está: ano que vem eu serei um irmão mais empenhado na obra missionária? Por que não, na sua lista para o ano que vem, está: ano que vem eu serei um crente fiel nos meus dízimos e ofertas? Por que não, para o ano que vem, na sua lista, não está: no próximo ano eu terei comprometimento de estar presente nos cultos na hora que começa pontualmente? Por que não em nossas listas não está isso? Por que não está? Porque muitas vezes pensamos em nós, somos egoístas e não pensamos no reino. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Por que não, irmãos? É Ele que nos chama. Queremos
como Igreja Presbiteriana de Alagoa Nova, queremos ter uma igreja bonita. Queremos ter cadeiras confortáveis. Queremos estar num local aconchegante. Mas precisamos priorizar o reino de Deus para isso. Sabe, quando chegamos atrasados na igreja, quando perdemos as programações da igreja por motivos superficiais, por motivos que não são legítimos, nós estamos desrespeitando a Deus. Nós estamos desrespeitando o seminarista que está aqui pregando. Estamos fazendo isso. Estamos desrespeitando o corpo de Cristo, porque não estamos crescendo junto no mesmo entendimento. Devemos priorizar o reino de Deus. É isso, para isso que fomos chamados. Essa deve ser a prioridade das nossas vidas, não os nossos próprios interesses. Nós não estamos aqui para isso. As demais coisas são consequências em nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, segunda aplicação, devemos viver debaixo da soberania de Deus, entendendo isso. E como falei anteriormente, isso não deve ser um tiro no escuro. Não, de forma alguma. Isso deve ser um lugar de descanso. Muitas vezes nos ansiamos, nos frustramos, nos revoltamos contra o próximo e contra Deus, porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Paulo estava querendo, perceba, Paulo estava querendo fazer algo legítimo. Ele estava querendo ser liberto e encorajar, ajudar a igreja de Filipos. Mas mesmo diante disso, ele coloca a soberania de Deus. Ele diz, se Deus quiser, é Deus que está no controle da minha vida. Muitas vezes pensamos em fazer coisas legítimas. Pensamos, eu quero ir para o seminário, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso. Mas devemos colocar Deus à frente. Se Deus quiser, de acordo com a soberania de Deus, não com o que eu quero. Tiago vai dizer que esse pensamento de querer fazer as coisas fora da soberania de Deus é um pensamento arrogante. Tiago diz isso. Precisamos estar dispostos, irmãos, a crer na soberania do Deus que nos salvou. Ele foi soberano quando nos escolheu. Ele escolheu cada um de nós na eternidade. Ele escolheu o momento para nos salvar, para nos fazer ovelhas do seu rebanho. Devemos confiar nesse Deus. Porque muitas vezes queremos agir como se fôssemos senhores da nossa vida. Mas quem aqui garante que amanhã você acordará? Nenhum de nós é capaz disso. Nenhum de nós. Por isso que devemos viver confiando na soberania de Deus. Dependendo desse Deus que é soberano. E frutificando disso. É Ele que deve estar no controle da minha e da sua vida. Não nós mesmos. Quando agimos por nós mesmos, fazemos caras besteiras, irmãos. Quando agimos por nossa própria vontade, apanhamos tanto. Apanhamos tanto. Vamos descansar no nosso Deus. Vamos confiar nele. Basta um dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. Entendendo que Deus é soberano e que Ele cuida de nós. Ele já está no amanhã. Ele já está lá. E se nós cremos que Ele nos salvou, se nós cremos no seu amor, nós devemos descansar diante disso. Descansar diante disso. Por último, irmãos, a última aplicação, logo após teremos a conclusão. Paulo, ele orienta aquela igreja a honrar Epafrodito quando ele voltasse. E nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a honrar aqueles que estão na linha de frente do Evangelho. Sabe, quando nós olhamos para o contexto evangélico do Brasil, vemos muito aquilo que aconteceu em Coríntio, onde falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristãos recebem mais honrarias em lugar de homens piedosos, em vez de igrejas bíblicas. Devemos prestar atenção nisso e honrar aqueles que nos servem, com maior afinco. Aqueles que estão trabalhando de maneira mais intensa no reino, para estarmos aqui hoje.
Precisamos, irmãos, ajudar essas pessoas, honrar essas pessoas. Honrar aos músicos, aqueles que irão pregar, aqueles que Deus já está direcionando para a vocação de pregar, de dirigir um culto nessa igreja, de futuros presbíteros. Devemos honrar a essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Aos músicos, aos professores de departamento infantil, que vão estar cuidando do seu filho. Devemos honrar essas pessoas, encorajar essas pessoas, orar por essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Devemos cuidar, irmãos, daqueles que estão na linha de frente do Evangelho. É dedicado tempo para isso. As pessoas que tocam aqui, elas param tempo para tocar. Elas precisam ser pontuais no ensaio. Não é de todo jeito. O departamento infantil, quando ele estiver trabalhando empenhado, não vai ser de todo jeito, é tempo. Para estar aqui pregando, não é abrir a Bíblia de todo jeito, são horas, é tempo de estudo. E precisamos honrar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Não podemos ser individualistas e muitas vezes honrar pessoas que às vezes estão distantes de nós. Tem pessoas que dizem, eu vou enviar uma oferta para tal igreja. E nunca ofertou nem na sua própria igreja. E nunca falou nenhuma palavra de encorajamento para um músico da igreja. Não somos chamados para isso. Somos chamados para honrar aqueles que estão na linha de frente do Evangelho. Para cuidar dessas pessoas. Porque elas estão trabalhando em prol do reino, cuidando de nós. E é assim que deve ser o reino de Deus. Devemos cuidar uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Por fim, irmãos, voltando para o filme dos Vingadores, aqueles homens, eles renunciaram muitas coisas para salvar o mundo. Das mãos dos vilões como Thanos, o Homem de Ferro, o Hulk, o Capitão América, eles renunciaram muitas coisas. Eles sacrificaram o seu eu, sacrificaram suas opiniões pessoais, sacrificaram suas famílias, e alguns deles até a própria vida, para salvar a humanidade. Mesmo isso sendo uma ficção, mesmo isso sendo um filme, isso nos mostra um pouco do que é o Evangelho. Claro que não somos heróis. Claro que não existe nenhum herói, exceto Cristo Jesus. Pois Ele é o único herói que existe. Mas Ele nos envia para sermos colaboradores de sua salvação no mundo. Ele nos envia para sermos colaboradores para a salvação dos seus eleitos. E nós temos esse privilégio, irmãos, de cooperar para a salvação, para a restauração desse mundo. Eu e você, nós temos esse privilégio de trabalhar para o supremo herói, Cristo Jesus. E que possamos fazer isso como maior prioridade nas nossas vidas. Existem muitas pessoas lá fora que estão padecendo em uma vida de escravidão ao pecado. E para sermos uma igreja cooperadora com o Evangelho, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos da graça de Deus para isso. Que Deus nos abençoe e nos capacite para o crescimento do seu reino.